Todos nós, de uma certa forma ou de outra, seja no campo da religião, seja no campo profissional, seja na família, seja nos nossos afazeres, sempre vamos deparar com uma ou com mais pessoas que não quer a nossa vitória, que não quer o nosso sucesso, que é contra, por capricho, por vaidade, por orgulho, a nossa ascensão. É comum, quando estamos com um projeto, com um sonho, comentarmos com as pessoas, e muitas dessas pessoas, digamos assim, que nos dizem serem amigas, nos desanimam através de palavras negativas, através dos próprios pensamentos. Na verdade, nós não temos o direito de tirar a esperança, de tirarmos a alegria, o sonho, seja de quem for. A perseguição, o despeito, seja quem for contra a nossa pessoa, é natural. Vivemos num mundo de competitividade, mas não dá o direito de ninguém nos ferir. E também não temos o direito de ferir ninguém, de pisar, de humilhar as pessoas, principalmente quando elas estão no processo de crescimento, no processo de amadurecimento e no processo de realizações. Isso aconteceu com os grandes homens que tiveram aqui na humanidade. Jesus foi perseguido, foi torturado, os apóstolos foram perseguidos. Mahatma Gandhi foi perseguido, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos esses grandes homens, essas grandes mulheres que fizeram bem, que deixaram registrado a sua marca, como Chico Xavier e tantos outros, foram homens que sofreram enormes perseguições, tanto dos próprios homens, quanto dos espíritos, dos obsessores, da oposição espiritual, da oposição da sociedade, dos homens encarnados. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não foi diferente. Depois que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, 2 anos depois, ficou semanas e semanas viajando para o norte da França, milhares de quilômetros, para presentear o livro, para fundar grupos de estudos, para fundar centros espíritas, e sempre ali Allan Kardec divulgando a doutrina espírita, fazendo o bem. Às vezes passava por extrema dificuldade financeira, porque o seu salário como professor era pouco, a sua esposa também, como professora, dentro do possível, auxiliava o codificador, e mesmo assim ele sofreu muita perseguição. Naquela época em que Allan Kardec viajava para divulgar a doutrina espírita, ele foi perseguido pelo fisco, a fiscalização alfandegária da França pelo governo Napoleão III. Queria saber o levantamento, o arrolamento de bens de Allan Kardec, que ele tinha uma charrete, tinha 2 cavalos, aonde que ele conseguia manter-se como professor aquele patrimônio. Ele conseguiu explicar para o fisco, embora sob pressão. Imaginemos naquela época ser espírita era uma tarefa árdua, onde dominava-se a Santa Inquisição na Europa, principalmente na França. Mas Kardec venceu. Venceu, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, obras póstumas. Em 14 anos, Allan Kardec consolidou
toda a obra da doutrina espírita. Mesmo depois de desencarnado, ter partido para o plano espiritual, a sua esposa, anos depois que Allan Kardec desencarnou, a sua esposa, a viúva do codificador, teve que ir prestar informação, depoimento. Ela foi intimada pelo tribunal francês, pelo fisco, a dar depoimento, esclarecimentos, declarações sobre o patrimônio do marido, que havia deixado uma charrete, 2 cavalos. Era assim que Allan Kardec foi perseguido, muitas vezes, não só pelos encarnados, pelos padres, pelos sacerdotes, mas também pelo plano inferior das trevas, que não queria que acontecesse a consolidação da doutrina espírita, o surgimento da terceira revelação. E Allan Kardec venceu. E vocês, irmãos, irmãs que estão aqui ouvindo este vídeo, não desanimem. Não dê ouvido às sugestões negativas. Ah, mas porque fulano falou isso? Não preocupa com fulano. Está no caminho do bem? A consciência está em paz? Vai em frente. O que mais tem, infelizmente, é pessoas para nos desanimar, pessoas para nos ajudar, pessoas para nos dar a mão, para nos incentivar. São poucas. E nós temos que valorizar essas poucas pessoas que nos incentivam, que nos apoiam para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Não dê ouvido aos comentários negativos. Ah, mas que fulano está virando beato. Ah, que fulano só fica agora dentro do centro espírita. Ou que fica somente agora dentro da igreja. Não. Faça o bem sem olhar a quem. E também, não tirem a esperança de ninguém. Não fere ninguém com pensamentos negativos. Se o indivíduo, seja ele qual for, apresentar o seu sonho, o seu projeto, se não tem uma palavra de incentivo, de conforto, pelo menos permaneça em silêncio, porque o silêncio também é uma ajuda. Como diz o ditado antigo, diz assim: se você não pode ajudar, também não atrapalha. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. É assim a vida. Vamos ajudar as pessoas. Às vezes aquele indivíduo ele só precisa de um empurrãozinho para poder engrenar na vida, de uma oportunidade. Por que nós vamos julgá-lo? Nós não somos Deus. Jesus não julgou ninguém. Ele disse para a mulher de naipe diferente: ninguém a condenou. Eu também não a condenarei. Vá e não voltes a pecar. E por que nós vamos fechar as portas para os nossos filhos? Por que nós vamos fechar as portas para os nossos pais? Com muito sacrifício nos criou, nos educou, nos deu a oportunidade, a bênção da reencarnação. Ora, não podemos tirar a esperança de ninguém. Pelo contrário, temos que incentivar aquela pessoa que está com um projeto, que está com um sonho de realizar aquilo, de realizar isso ou acolá. Sabe por que nós não podemos tirar a esperança de ninguém? Não temos esse direito de ferir, de magoar ninguém e nem tampouco desanimar ninguém. É porque, às vezes, aquela pessoa que está com um projeto, aquela pessoa que tem um sonho na vida, às vezes aquela pessoa não tem nada. A única coisa que ela se dispõe, a única coisa que ela tem na vida que ela se apega de valor, é o seu sonho, é a sua esperança. E por que nós vamos desanimar aquela pessoa? Talvez a única coisa que ela tem. Às vezes nós que estamos do lado de fora, estamos vendo que não vai dar certo. Mas todos nós temos que passar pela derrota, experimentar o amargo sabor da derrota, para aprendermos com as dificuldades também, para aprendermos com a derrota. É claro que nós não vamos deixar as pessoas viver caindo, viver tropeçando. O que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos ajudar, mas no contexto de ética e de bom senso, de respeito,
de tolerância, de paciência, de indulgência, de amor, de carinho, de ternura. Ora, quantas vezes vimos reportagem de jogador de futebol que sai da periferia, que sai da pobreza, que sai da favela, e a primeira coisa que eles fazem quando ganha o primeiro ordenado, quando começa a melhorar de vida, começa a entrar em ascensão, é dar uma casa para a mãe. Por que será? Porque foi uma mãe boa, foi uma mãe que apoiou nos momentos difíceis. Quantas vezes a mãe deixa de ter um conforto, de ter uma certa regalia para dar para o filho, para suprir as suas próprias necessidades, seja no estudo, seja no esporte, seja até mesmo na alimentação. Eu já vi casos que a mãe deixou de comer para que o filho pudesse comer no seu lugar, porque a comida não estava para todos. E o filho então perguntou para a mãe: por que você não está comendo? E ela respondeu, consequentemente mentindo para o filho, respondeu: porque eu não estou passando bem, estou passando mal. Mas era mentira. Ela não queria falar para o filho que ela estava tirando da sua própria boca para dar para o filho. A vida, meus irmãos, ela vai nos devolver tudo aquilo que demos a ela. Então não adianta jogarmos pedra no outro, porque a pedra vai voltar para nós e vai voltar com tal força e determinada força que nós estaremos prejudicando a nós mesmos, não é o outro. E quando nós fazemos o bem, quando nós estamos com a consciência em paz, buscando a realização do bem, nós criamos automaticamente uma blindagem fluídica, aonde o mal não nos atinge. Pode atingir, claro, se nós baixarmos o nosso campo vibracional, entrarmos na mesma sintonia com o mal, mas fora o contrário, caminhemos, mesmo com os espinhos, mesmo nas dificuldades, caminhando em cima das pedras, em cima das dificuldades, é que nós vamos vencer. Não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Já imaginou? Ou já imaginaram? Se Thomas Edison fosse desistir, quando ele inventou a lâmpada, a hora que ele foi inaugurar, a lâmpada não acendia. Ele tentou pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez. A lâmpada não acendeu. Thomas Edison, então, fez o teste já cansado, exausto, de número 100. Pela 100ª vez, agora vai. A inauguração fantástica, fabulosa, um avanço da tecnologia. Thomas Edison, então, pela 100ª vez foi inaugurar a lâmpada não acendia. Ele não desanimou, ele tentou de número 200, a lâmpada também não acendia. Quando chegou no número 300 tentativas, a lâmpada acendeu. Mas ele não desanimou, ele foi persistente porque ele sabia que era um grande benefício que estaria a energia elétrica à humanidade. A mesma coisa foi Albert Einstein, o pai da física. Se ele fosse escutar os colegas e os próprios professores que diziam a ele: olha, você vai ser qualquer coisa, menos físico. Você pode ser jogador de futebol, você pode ser qualquer coisa, menos físico. Diziam os colegas, os professores, para o próprio Einstein. Ele se tornou o pai da física. Vocês imaginam, meus irmãos e minhas irmãs, quando as pessoas jogam pedra em nós, e por que vamos abaixar a cabeça? Nós não estamos errados enquanto estamos no caminho do bem. E continuemos no caminho do bem, porque quem está com Jesus vai ao longe. E que Deus nos ampare, nos fortaleça cada vez mais. Até mais e fique com Deus.